Olá, colegas. Eu sou, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Alexandre Miranda, vice-presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer um texto escrito e divulgar a todos sobre o tema que vou tratar aqui agora, mas por razões que não vêm à baila, eu infelizmente não pude fazê-lo agora ao longo da passagem do ano. Então nós vamos fazer sob a forma de um videoblog e eu espero que chegue a todos a informação que eu quero transmitir. A informação que eu quero transmitir diz respeito inicialmente à contribuição sindical. Eu sou, desde que me tornei guia de turismo, que eu sou filiado ao sindicato. Nunca exerci nenhum cargo de direção, nunca exerci nenhuma atividade específica dentro do sindicato, mas fui eleito nas últimas eleições, vice-presidente. E dentro da divisão de trabalho que nós fizemos, Marcelo Rezende, presidente, e eu fiquei incumbido do relacionamento com os guias de turismo. Há muitos questionamentos que nos chegam todos os dias, através do Fale Conosco, através de e-mails, e eu não me furto de responder nenhum deles, conquanto muitos deles sejam até reveladores da falta de conhecimento dos nossos colegas acerca da profissão. Não importa. Importa é que todos são respondidos. E o que mais chama a atenção é o desconhecimento com relação à contribuição sindical. Seja contribuição sindical, seja imposto sindical, não importa o nome, tá? Mas é algo que tem caráter de imposto, portanto é devido por todos, né? E não é novidade. Parece, dos comentários que se vê nesses e-mails que eu falei, nos comentários que se vê nos pontos turísticos, nas conversas entre os guias, parece que inventaram ontem a contribuição sindical. Mas não. A contribuição sindical foi introduzida no Brasil por Getúlio Vargas durante o período ditatorial e foi introduzida juntamente com a legislação trabalhista copiada da Carta del Lavoro, de Mussolini. A contribuição sindical se destinava, e se destina até hoje, ao financiamento da existência dos sindicatos como órgão de representação política de uma categoria profissional, qualquer que seja ela. Conquanto o credor não seja o próprio sindicato, o credor seja o Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho incumbe fazer a partilha dos valores recebidos entre o próprio Ministério do Trabalho, que tem contas para a qual são recolhidas esses valores, uma delas é o FAT, né, o Fundo de Auxílio aos Trabalhadores, aos sindicatos das diversas categorias profissionais e às federações ou confederações, quando a categoria tem confederação. A nossa não tem. A nossa só tem a federação, que é a FENAGTUR, que fica lá em Brasília. Bom, essa partilha, esses valores partilhados financiam, então, o movimento sindical. E, torno a repetir, desde sempre, novidade não é, né? Todos os trabalhadores em território brasileiro, sejam eles nacionais ou estrangeiros, não importa, estão obrigados ao pagamento do imposto, da contribuição, ou imposto sindical anual. Quando você tem vínculo empregatício, e muitos dos nossos colegas têm com outras profissões, esses valores são recolhidos em folha de pagamento. Eles são debitados na folha de pagamento, equivalem a um dia de trabalho e são recolhidos ao sindicato ao qual está afiliado aquela empresa, né? No nosso caso, como nós somos, em grande maioria, quase que absoluta maioria, profissionais liberais, profissionais autônomos, né? Nós recolhemos através de DARF, Documento de Arrecadação Federal, tá? Que os colegas insistem em chamar de boleto, né? Mas não importa. O DARF é o documento que é emitido pelo sindicato para pagamento no banco, é um documento oficial do governo federal, né? E ele tem seu vencimento fixado nesta lei federal, chamada CLT, no dia 28 de fevereiro de cada ano. Então, atenção, se o vencimento é 28 de fevereiro de cada ano, não há vínculo, não há nenhuma correlação entre a data do vencimento da sua credencial com a data do vencimento do imposto. Peça, desde logo, a guia da contribuição sindical para que você não pague juros nem multa sobre o valor fixado. E como é fixado esse valor? Esse valor é fixado em AGO, em Assembleia Geral Ordinária do Sindicato de Guias, que acontece no final de cada ano.
Nós votamos, os associados votamos, o valor a ser recolhido no ano subsequente. O que nós tentamos fazer é fixar um valor que seja razoável para todos os guias, né? E vou confessar uma coisa para vocês, ele é inferior aos valores praticados por outros sindicatos de outros estados da federação. Estados esses que enfrentam uma sonegação muito maior do que a que nós vimos enfrentando. Tá? Há um projeto de lei no Parlamento brasileiro, tá, visando a fixação de um teto para a contribuição sindical anual, no caso específico dos trabalhadores autônomos. Vocês vão observar, se esse projeto de lei vier a virar lei, que os nossos valores, por nós praticados, estão bem abaixo daquilo que a lei estabelece como valor máximo. Portanto, ninguém pode alegar que é um valor excessivo. Ele representa bem o que nós somos e as necessidades que temos dentro daquela pequena parcela que nos é transferida para a manutenção do único órgão representativo da categoria de guias de turismo neste Estado. Existem agora algumas poucas associações no interior do Estado, é louvável que se formem associações, mas digo mais, as associações só têm representatividade real se vinculadas ao sindicato. Criar subsedes do sindicato, criar outros sindicatos no interior, como existe, por exemplo, no Paraná, entendeu? É possível num estado grande, num estado como o nosso não, tá? Até porque o número de guias no interior ele é bem inferior ao número de guias aqui na capital. Mas as associações, né, essa iniciativa das associações é legítima, entendeu? E nós apoiamos sempre, e continuaremos apoiando. Agora vamos estabelecer a diferença, né, que é para que fique também isso bem claro, entre a contribuição sindical como imposto que é e a contribuição sindical associativa. Diz a Constituição Federal que ninguém é obrigado a se filiar ao que quer que seja e nem permanecer filiado. Assim é o Sindicato de Guias de Turismo. Se você quiser se associar ao sindicato, ser membro do sindicato na qualidade de associado, você vai ter, obviamente, as vantagens que o sindicato oferece. Quais sejam? Descontos nos congressos, nos seminários, nas palestras que são pagas. Você vai participar das visitas técnicas pagando um valor inferior ao que não é associado. Há algumas atividades que são absolutamente gratuitas, entendeu? Há a possibilidade de você consultar a biblioteca do sindicato, que não é nenhuma coisa enorme, mas nós temos alguns livros bastante interessantes e raros, porque os obtivemos por doação. Então, aquele estudioso da cidade do Rio de Janeiro, aquele estudioso de um destino turístico, pode encontrar lá algum tipo de informação. Mas, obviamente, como tudo que dá direito, também traz obrigações, né? E dentre as obrigações que você tem, está de pagar a contribuição sindical em dia, está de participar das AGOs, né, das Assembleias Gerais Ordinárias do sindicato, está em votar e ser votado, porque nós precisamos compor chapas a cada eleição, e o ideal seria que houvesse uma disputa, né, pela presidência, pela direção do sindicato, o que não vem acontecendo nos últimos anos, porque o trabalho é voluntário. Muita gente não compreende, né, que nós, líderes do sindicato de guias, não ganhamos absolutamente nada para exercer o mandato sindical, né? Temos alguns reembolsos de despesas que fazemos para a representação do sindicato, uma passagem aérea, um táxi, uma bobagem qualquer dessa natureza, às vezes um hotel, quando vamos representando o sindicato em outra cidade, né? Mas não há salário, não há remuneração de qualquer espécie para o exercício do mandato sindical, tá? Bom, esse então é o ponto principal desse videoblog, chamar a atenção de vocês para o prazo de vencimento da contribuição sindical, que é 28, chamar a atenção de vocês para a necessidade de fazer o pagamento, até porque, sem a prova do pagamento do biênio que antecede o seu pedido de recadastramento, você ficará impedido de fazê-lo. A Turisrio, como órgão, como delegado do Ministério do Trabalho, do Cadastur, exige o comprovante desse pagamento para que você possa pretender o seu recadastramento. Agora, colegas, desses muitos e-mails que
nós recebemos e que respondemos, tá? Há uma coisa que me chama a atenção. O desprestígio que nós mesmos damos à nossa categoria profissional. Nós nos referimos a sermos cadastrados pela Embratur. Ora, a Embratur não cadastra prestadores de serviços desde que foi criado o Ministério do Turismo. Então, nós estamos comprovando com isso que não nos atualizamos a nossa profissão. Nós temos que nos atualizar. Assim como nós nos atualizamos com relação à informação que devemos prestar ao nosso turista, com relação à cidade que está sendo visitada, nós temos que nos atualizar com relação à nossa profissão. E isso o site do sindicato propicia a todos nós, né? Outra coisa, chamamos a nossa credencial, que é um documento oficial, um documento público, expedido por um ministério do governo federal, de carteirinha, entendeu? Carteirinha, o médico não chama o CRM de carteirinha, o advogado não chama a carteira da ordem de carteirinha, o engenheiro não chama o CREA de carteirinha. Agora, o do guia de turismo chama a credencial, que é oficial, tão oficial quanto a carteira da ordem, de carteirinha. Isso é um desprestígio, meus colegas, entendeu? Nós temos que nos respeitarmos para sermos respeitados, tá? Eu acho que eu não devo me alongar muito para não me tornar chato, mas eu deveria ainda falar muito sobre outros aspectos que venho observando, mas gostaria de chamar a atenção, por fim, para um fato que talvez os colegas não tenham se dado conta. Ou então, o meu grau de sarcasmo ele é inferior ao que eu próprio imagino. Nós vimos, ao longo desses anos, que antecedem os tais grandes eventos sobre os quais tanto se fala, né, que nós fomos alijados do processo dos Jogos Pan-Americanos de 2007, nós temos sido alijados de todas as Brights realizadas no Rio de Janeiro, nós somos alijados da operação das Abaves, nós fomos alijados dos Jogos Militares Mundiais, assim como fomos alijados da operação da Rio+20. Né? Por quê? Porque os operadores desses grandes eventos não querem nos pagar. Eles querem chamar voluntários que trocam o seu péssimo serviço por camiseta e sanduíche. Tá? Eles não estão aptos sequer a falar o idioma daquele que nos visita, e isso causa uma péssima impressão àqueles que aqui vêm. Vamos pegar o exemplo mais recente, vamos pegar o exemplo da Rio+20. Se vocês têm o hábito de ler os jornais estrangeiros pela internet, vocês viram que foi comentário geral de que o Brasil, e o Rio de Janeiro em especial, é um local de monoglotas. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Nós não fomos contratados para operar a Rio+20. O que nos salvou foi a hotelaria, porque o pessoal da hotelaria, muito bem treinado, apagou os incêndios todos. Né? Mas não é essa a ideia. A ideia é que os operadores do evento contratem guias de turismo que estão aptos a prestar o serviço que o visitante, que o turista requer. E eu tenho divulgado isso, eu tenho divulgado já esse ensaio geral para uma outra frustração, né? Através de e-mails que solicitam voluntários alunos, voluntários professores das faculdades de turismo. E isso, nós somos os profissionais a quem a lei deferiu a atividade do turismo. Nós somos os profissionais da hospitalidade, né? Assim como são aqueles que trabalham na hotelaria. Nós, no nosso ramo, a hotelaria deles. Não são os professores, por mais apreço tenhamos por eles, né? Não são os professores das faculdades de turismo, muito menos os estudantes da faculdade de turismo, muitos dos quais não falam um J de língua nenhuma. Né? Então, atentos à luta pela inserção da categoria nos tais grandes eventos. A Federação em Brasília, o Sindicato no Rio de Janeiro, sozinhos não podem fazer nada. Se cada qual de vocês não lutar pelo espaço que nós temos direito nestes grandes eventos. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima vez. Obrigado.